Amém, irmãos? Amém. Queria falar? Então, prendendo, o levaram e meteram em uma casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Diga, Pedro seguia de longe. Vamos. Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar sentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, trouxe, afirmava, dizendo, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Diga, olhou para Pedro. Olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor, da tua presença, Senhor, neste lugar. Por saber que o Senhor é o Deus de misericórdia, o Deus que tem cuidado do povo, que clama, Pai, que tem um coração voltado para o Senhor. E nós te agradecemos por este momento, no nome de Jesus. Amém. O Senhor pode sentar. Graças a Deus. Esse capítulo 22 do Evangelho de Marcos e Lucas, ele é muito marcante e significativo, pois ele faz várias divisões entre a traição de Judas, a última ceia do Senhor, a prisão de Jesus, e vai falar também sobre a negação do apóstolo Pedro. A traição de Judas nós já sabemos como se deu, né? No momento que Judas achava que era o momento dele avançar, de um pouco avançar, e ele queria tomar proveito ali da necessidade do povo judeu que vivia na escravidão na mão do povo romano. Então Judas aproveitou o momento e aí entregou o Senhor, entregou Jesus por 30 moedas de prata. E aí veio o momento da ceia e veio o momento ali da negação de Pedro. A vida, meus irmãos, é uma jornada. A nossa vida é uma jornada. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente tem que sentir isso, que ninguém aqui é melhor do que ninguém. A nossa vida, muitas vezes, é um momento de estarmos lá em cima, espiritualmente, mas tem momentos na nossa vida que nós não conseguimos alcançar o alvo que o Senhor quer para nós. E muitas vezes nos sentimos fracos. A fraqueza ali por conta de Pedro, fraqueza espiritual. Quem não passa por um problema aqui espiritual? Quem nunca passou por um problema espiritual aqui? A negação de Pedro é a marca que muitas vezes nós vivemos no dia a dia. O galo canta para nós quantas vezes durante o dia? E nós, entre nossas atitudes e os nossos atos, nós não negamos Jesus. Ninguém aqui é melhor do que Pedro. Por isso que eu disse que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos aqui estamos necessitados de uma bênção do Senhor. Precisamos cada dia, como conversamos com nosso irmão Adriano, de dar o nosso melhor ao Senhor. Nós subimos aqui, nós viemos aqui a este lugar para nós darmos o nosso melhor ao Senhor. É difícil às vezes até nós alcançar esse melhor, mas nós precisamos sentar e subir aqui para dar o melhor. É o melhor a quem? Ao Senhor. Ao Senhor.
Ninguém aqui veio para dar o melhor ao homem. Nós viemos, subimos, estamos aqui para dar o melhor àquele que um dia pagou o preço pelos nossos pecados. Não tem como nós escaparmos disso. O tema para esse momento é o perdão de Jesus e o arrependimento dele. Jesus, ele perdoa, mas o homem, ele tem que se arrepender. E aí, nesse perdão de Jesus, nós vamos entender que esse perdão vai nos trazer e nos proporcionar libertação. Subimos aqui, nós estamos aqui como igreja, mas precisamos muitas vezes de libertação. Amém, irmãos? Amém. Pedro, Jesus, ele oferece o perdão dele, o Pai envia Jesus, mas o homem precisa de arrependimento. O homem precisa se arrepender, metanoia. No grego, mudança de mentalidade. Quem quer mudar a mentalidade ou quem já mudou a mentalidade? Já mudamos a mentalidade? Ou será que nós nos encontramos como religiosos? Pessoas que sobem a este lugar e pessoas que saem deste lugar, mas não deu o melhor e não teve um encontro com o Senhor, não se arrependeu verdadeiramente. Pois nós vivemos, irmãos, um momento em que o mundo tem comemorado uma festa satânica, onde o diabo tem comemorado, e muitos cristãos que se dizem de evangélico têm partido para o outro lado. Será, meus irmãos, que se Jesus voltar hoje, eu estou dando uma ênfase, uma hipótese, que nós sabemos que tem que se cumprir as Escrituras, mas se de repente uma conjecturação, ele voltasse hoje, ele encontrar um coração contrito e quebrantado realmente no nosso meio, será que o meu coração, irmãos, quando eu levar a palavra, sendo como uma espada de dois gumes, que corta para mim, corta para você, é para todos aqui. Será que eu estou pronto para uma volta do Senhor Jesus? Eu que proclamo todos os dias que o Senhor irá voltar, embora que as Escrituras em 1 Tessalonicenses 4 tem que se cumprir a apostasia e ali o domínio do anticristo. Eu sei disso, mas se Jesus voltasse hoje, ou se você tivesse o último suspiro hoje, como seria a sua vida? Como seria o seu encontro com o Senhor? Por isso, irmãos, que eu comecei o texto falando na introdução que a vida cristã, a jornada do homem e da mulher cristã é uma jornada difícil, não é uma jornada fácil, é uma jornada entre altos e baixos, momentos que nós nos encontramos em uma elevação espiritual tão grande que nós só pensamos em orar pelas necessidades, mas tem momentos que nós precisamos de oração. Isso é lógico. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Por isso que o que Pedro ofereceu ao Senhor no momento da negação foi ele parou de confessar que o amava. Ele nega o Senhor. Pedro, por ser um discípulo impossível, ousado, sempre pronto a defender o Senhor com palavras e gestos fortes, ele que andou sobre as águas, ele que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, foi agora Pedro pegado numa fraqueza espiritual tremenda. Se encontrou ali um homem totalmente descendo, o que era um homem forte, e começou a decair na fé. E aí Pedro se afasta do Senhor, e ele começa a tomar uma distância do Senhor. Irmãos, não é fácil você se encontrar em muitos momentos na vida. Eu muitas vezes me encontrei, e me encontro, não vou negar, distante daquele que tem tudo para oferecer para mim, distante daquele que tem tudo para me dar, por interesses carnais, por vontades humanas. Eu me afasto daquele que quer me dar algo, que já tem oferecido algo, que é a coroa da vitória, a coroa da vida, e nós não podemos mais andar no
a nossa vida na presença do Senhor. Por isso que tem que ter metanoia, mudança de mentalidade. Nós não podemos servir a dois senhores. No momento que vivemos, irmãos, onde o mundo tem dado cada dia mais o melhor, nós temos que dar também o melhor de nós para aquele que um dia nos resgatou, nos libertou do pecado e nos trouxe os braços, os filhos do seu amor. Não podemos viver como vivia antes, sem nenhuma vestimenta espiritual, sem nenhum consentimento espiritual, sem nenhuma vontade de seguir aquele que morreu por nós. Jesus disse: eu sou o caminho, só existe um caminho. Ele não proporciona para nós vários caminhos. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer vida? Venha para os braços de Jesus, não tem outro. Você quer chegar ao céu com seus méritos, com sua vontade, com sua forma de ser? Você está enganado. Só existe um caminho. Para de se esconder, para de viver um evangelho superficial, um evangelho mentiroso, e começa a andar na verdade daquele que é doador de nossa fé, aquele que nos presenteou com a graça. É momento, irmão, de estarmos, de recebermos do Senhor, de sermos restaurados cada dia. Não existe uma igreja, um povo que não precisa ser restaurado. Deus sonda a nossa mentalidade, o nosso coração. Pedro precisou voltar, ser restaurado. E é momento de nós, cada dia mais, sentir em nós o desejo de buscar o Senhor. Jesus olha para Pedro. Jesus está olhando para você aqui essa noite. Porque Ele está aqui no nosso meio. Jesus está olhando para mim essa noite. Não tem como negar. E Ele quer nos dar um novo começo na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer adquirir um novo começo? Levante sua mão. Porque eu quero. Uma tapa na cara do demônio. Eu quero ser uma nova criatura na presença do Senhor. Eu quero viver para Ele. Eu ando. Quer que nós andemos como dignos. Glória a Deus. Daquele que o sangue foi derramado por nós na cruz do Calvário. Pedro, no versículo 54, ele começa a ter uma queda espiritual. No versículo 54 vai dizer: então, prendendo, levaram e meteram em casa do sumo sacerdote Jesus, né? E Pedro o seguia de longe. Pedro, que irmãos? O seguia de longe. Pedro seguia distante. Você tem seguido o Senhor distante? Qual é a forma, qual é a maneira que você se comporta no dia a dia? Eu não queria entrar nem agora nesse assunto, mas qual é a maneira que nós nos comportamos? De longe, à distância. Como é você dentro da sua casa? Você vai se analisando. Como é que é você no trabalho? Como é você conversando com um colega, com um amigo? Como é você na escola? Será que você também não está distante do Senhor? Será que na sua casa você também não se coloca distante do Senhor? Ou é só esse momento aqui que você diz que está perto do Senhor? Pedro, ele disse que ele ia seguir Jesus até a morte. Ele disse: eu vou seguir o Senhor até a morte. Até a morte eu vou seguir o Senhor. Mas Pedro estava longe do Senhor. Irmãos, não é porque eu preparei uma palavra para essa noite que eu estou perto do Senhor. Ele vai dizer naquele dia, naquele grande dia: eu não os conheço, para várias pessoas. E é o momento que nós nos encontramos. Faça uma revisão, faça uma metanoia, faça uma mudança de pensamento. Minha vida
É do mestre, como cantou aquele homem que faleceu, Lázaro. Realmente a sua vida é do mestre, o coração realmente é do mestre. Faça uma mentalidade, metanoia, mudança de mentalidade, gente. Pare de ficar distante. E Pedro começa a descer. A fé que esfriou, a fé de Pedro, irmãos, começou a esfriar, a sair do propósito de Deus para a vida dele. Irmãos, eu não vou perguntar, mas às vezes a nossa fé não esfria. Às vezes a nossa fé não esfria. Porque eu digo com toda sinceridade que às vezes eu fico frio na fé. Eu fico frio na fé. E não consigo às vezes caminhar. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Aqui não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Todos nós temos fraqueza. Pedro, o apóstolo que andava com o Senhor, irmãos, se encontrou num momento de frieza espiritual. Se encontrou num momento de distanciamento. Ele disse: eu não vou negar. Jesus vai me negar, Pedro. Quantas vezes, irmãos, nós não negamos o Senhor? Quantas vezes nós não se distanciamos do Senhor? Quantas e quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Mas hoje nós vamos sair daqui certo. Nós estamos perto do Senhor. Nós queremos estar perto do Senhor. Chega de brincadeira. Ninguém está aqui para brincar de crente, de evangélico, de cristão. Ninguém está aqui para brincar disso. A gente brincava aí no mundo, mas agora a coisa é séria. Eu sei disso. Sabe por que eu sei disso, irmãos? Porque o Espírito Santo testifica no meu coração que a coisa é séria. A coisa não é de brincadeira. Eu não posso ser um cristão num grupo, na igreja, no meio dos irmãos, e lá fora, ter meu coração voltado para a carne, para aquelas coisas erradas, para a mentira. Eu não posso viver. Meus irmãos, Sansão, ele pensou que estava forte. Ele pensou que tinha o Espírito Santo quando Dalila começou a conversar com ele. Dalila é uma cilada para a Sansão. O inimigo vinha, Sansão vencia. Mas ele foi astuto, o inimigo, começou a observar e chamou uma mulher, uma prostituta. E Dalila ali começou a chavecar nas minhas palavras Sansão. Começou a conversar no ouvido de Sansão, começou a mexer com o sentimento de Sansão. E tem um momento que quando o inimigo vinha, irmãos, Sansão pensava que estava com o Espírito Santo ainda com ele, mas o Espírito Santo já havia se retirado. Já havia, não entre, irmãos, em lutas, em dificuldades que você cava, não faça isso. Você pode estar entrando numa furada. Você pode estar entrando numa furada espiritual. Sansão, quando observou, o Espírito já tinha se retirado dele, já tinha saído dele, abandonado ele. Ponto final, tem lá no texto. Ponto final, acabou-se. Não tem vírgula, não tem conjeito, não tem nada. Tem um ponto final ali bem grande. E o Espírito já tinha se retirado. E é aí que nós entramos em uma furada. O perdão vem de Deus, mas o arrependimento parte de nós. O arrependimento parte de nós. Irmãos, cuidado, precisamos ter cada dia cuidado com o nosso coração, porque o coração vai começar a agir no silêncio. As coisas que nós desejamos começam a agir silenciosamente, e nós não percebemos, e começamos a ficar longe de Cristo, perder a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus. E é aí, irmãos, que muitos tropeçam. Não pense que você é forte, mas o Senhor que você busca é forte, porque nós somos fortes no Senhor. Fora do Senhor é fraqueza, é humanidade, é carne, é Adão e Eva prevalecendo. No Senhor é um novo Adão, é um novo começo, é uma mudança de mentalidade. E nós aí,
alcançamos do Senhor o seu perdão. O seu perdão. Nós vamos ver também, irmãos, que negar Jesus, no versículo 55 ao 60, no meio da pressão e do medo, Pedro começa a negar. Eu não conheço ele. Quem é ele? Quem é Jesus? Eu não conheço. No meio da dificuldade, Pedro entra num colapso espiritual. Ele desmorona. E aí, irmãos, que nós temos que ver que Pedro negou 3 vezes. 3 vezes. Negou de uma forma casual, com firmeza. E depois ele jurou que não conhecia. Em Mateus 26, 77, versículo 77. É um medo pessoal que ele teve. Então tudo estava contribuindo para a fraqueza. Para uma fraqueza de Pedro, para uma queda de Pedro, uma queda espiritual na vida de Pedro. Irmãos, quando nós somos atacados financeiramente e nós não conseguimos já alcançar os nossos objetivos financeiramente, não se preocupe, não, isso não é nada, porque o diabo quer mexer na sua vida espiritual, ele quer derrubar você espiritualmente, ele quer que algo material começa a dominar algo que é espiritual. E temos que ter uma posição na nossa vida em a quem nós servimos todos os dias. A palavra é como espada de 2 gumes, vai e volta. É como uma gilete, né? A espada de 2 gumes é como um gilete que tem 2 lados que corta. Não tem como nós negarmos. Abraão também, ele diz que Sara era irmã dele. Sara é irmã dele, de parte do pai, mas ele podia dizer: Sara é minha irmã, mas também é minha esposa, por pressão lá em Gênesis 20, versículo 2. Ele vai dizer ao faraó. Ele mente também. O cuidado que nós temos que ter com as pressões de nossa vida. A quem nós estamos confiando? Nós estamos confiando em quem? Na palavra do Senhor? Ou estamos confiando em nós mesmos? Se nós começarmos a confiar em nós mesmos, é um declínio espiritual. E aí o mundo começa a entrar em nossas vidas. E quando nós vamos perceber, irmãos, nós negamos Jesus, não foi só uma vez, 2 vezes ou 3 vezes, foi várias vezes. Se nós analisarmos hoje, diante das situações que surgiram na nossa vida, quantas vezes nós negamos o Senhor? Quantas vezes? Me diga aí, quantas vezes? Várias vezes, irmão, nós negamos. Não tem como correr, não tem. Mas nós encontramos em Cristo, na palavra, um Deus que é perdoador, irmão. Ele é perdoador. Então, todo momento é momento de nós nos chegarmos a Ele, nos aproximarmos dEle, estar em reunião com os irmãos, reunido com os irmãos, porque um começa a ajudar o outro na sua necessidade espiritual e muitas vezes até na sua necessidade financeira. Isso vai partir de um coração generoso. Quem é mesquinho não vai ajudar ninguém, não vai ajudar quem está precisando, não vai, porque a carne não permite. Mas quem é espiritual, ele tem um coração generoso, ele tem um coração que ajuda, porque ele não precisa dizer que está ajudando, ele não precisa tocar com Deus. Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo todas as coisas. Esse momento de metanoia, de mudança de mentalidade, tem que penetrar em nosso coração. Pedro, no versículo 61, ele nega publicamente. Ele nega publicamente. Ele nega que não quer, que não conhece. Mas no versículo 61, no versículo 61, acontece algo extraordinário na vida de Pedro. Mesmo Pedro negando, mesmo Pedro dizendo que não sabe quem era, no versículo 60, mas no 61, o olhar de Jesus cai sobre Pedro. E é aí que tudo muda.
É aí que o olhar de Jesus fixa em Pedro. O olhar de Jesus está sobre você essa noite. Está sobre mim essa noite. E se o olhar de Jesus está sobre mim e sobre você, o que você praticou durante todo o dia, o que você fez de errado durante todo o dia, não se preocupe, porque o olhar de Jesus não é um olhar de acusação, é um olhar de misericórdia. Glória a Deus. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. O olhar dele está sobre nós, está sobre você. Creia, está sobre mim e sobre você. Um olhar de misericórdia. E nesse momento, quando Pedro, ele lembrou-se da palavra do Senhor, e ele ali se quebrando. Meus irmãos, não há mais como não se quebrantar anteriormente dentro de nós, ou fisicamente, exterior, quando ele olha. Talvez você fez tanta coisa durante o dia hoje, tanta coisa errada, falou tanta besteira, acusou tanto, falou de tanta gente, fofocou tanto, mas não se preocupe. Hoje o olhar dele está sobre você também. O olhar dele é de misericórdia. Não é o meu olhar acusativo. É um olhar de amor. O filho pródigo, quando ele se afasta do Senhor, a palavra vai dizer em Lucas 15:17 que ele cai em si. Quando ele cai em si, ele diz assim, irmãos, colocando nas minhas palavras: aqui não é o meu lugar. Na casa do meu pai tem comida, tem fartura. O jornalismo vive muito bem os trabalhadores. Eu voltarei para a casa do pai. O olhar de Jesus é um olhar de misericórdia. Precisamos atender o chamado e voltar cada dia a presença do Pai. Glória a Deus. Quem quer voltar para a presença do Pai mais uma vez? Nós não podemos dizer que nós já estamos. Acabei de dizer, nós todo dia voltamos para a presença do Pai. Todos os dias. Porque Ele nos chama. E aí quando há um arrependimento genuíno, quando há um arrependimento, como Pedro fez, no versículo 62, ele chorou amargamente. Pedro decidiu não ficar no pecado. Pedro decidiu não querer mais o pecado. Eu não quero mais o pecado, irmãos. Não quero. Se o pecado me perseguia ou me dominava, Deus é poderoso para me libertar e para libertar você. Ele é poderoso, porque nós servimos um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, para nos dar uma nova vida, para nos dar o perdão de nossos pecados, para nos dar uma oportunidade de nos arrependermos, mudança de mentalidade. Ele nos deu essa condição. E nós, irmãos, precisamos cada dia mais, com o coração restaurado, voltar, como Pedro fez, voltar à presença do Senhor. Um Pedro que chora, um Pedro que entende que sua vida espiritual foi o distanciamento da presença de Deus. Mais na frente, o próprio Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas 3 vezes. Pedro, tu me amas? Com amor água, com amor de pai, com amor de um pai que se doa. Pedro vai dizer: não, o Senhor sabe todas as coisas. Mas se você essa noite não ama com amor ágape, ama com amor filho, com amor de filho, com amor de amizade, não importa, ame a Ele. Nós não conseguimos amar com esse amor de doação, precisamos dele. Esse amor de pai, de compaixão, de entrega,
Ele nos ajuda a amar. E se você ama com esse amor de filho, de amizade, de carinho, ame também. Ame com amor cada um. E ele entendeu, eu amo, mas eu não amo com esse amor. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, nós precisamos cuidar um do outro. Amém. Nós precisamos cuidar um do outro. Nós precisamos orar um pelo outro todos os dias. Porque todos os dias os ataques vêm, irmãos. As lutas vêm. E nós precisamos orar, não acusar. Ele está caindo, vamos bater palma. Você tem que orar. Se você tem esse amor doador, de compaixão, você vai orar, você vai interceder, você vai visitar, você vai trazer de volta com amor incondicional. Davi, quando ele peca com Betseba, quando ele se sente que pecou, se sente que a traição dele abalou o céu, Davi no Salmo 51, ele conhece a sua falha e busca a Deus, e busca a misericórdia de Deus. Davi sentiu e ele diz: cria em mim, ó Deus. Não importa, irmão, a distância, o que importa é que ele agora está perto, e nós teremos que estar perto também. Ele está pronto para nos restaurar, assim como restaurou a vida de Davi. O galo não é o fim. O canto do galo não foi o fim para Pedro, mas o olhar que o Senhor Jesus olhou para Pedro, mostrou a ele arrependimento. Pedro se constrangiu, Pedro foi restaurado, Pedro se sentiu distante do Senhor, mas o olhar do Senhor, não foi o galo, foi o olhar do Senhor, constrangeu o coração de Pedro, a vida de Pedro. E ele, essa noite, quer constranger os nossos corações. Ele quer mudar nossas vidas. Ele quer nos dar uma nova oportunidade todos os dias, irmãos. Não importa o tempo de igreja, não importa o tempo que você serve ao Senhor, há fraquezas dentro de nós, e todos os dias nós precisamos estar juntos, se reunidos, visitando, olhando, todos os dias. Eu digo por experiência própria. O tempo que eu tenho servindo ao Senhor é pouco. É pouco. Muitas vezes eu neguei Ele. Quase 20 anos servindo ao Senhor, dizendo que serve ao Senhor, mas quantas vezes eu não neguei? Querendo recomeçar tudo de novo, porque é tempo de recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele, em Atos 2, ele vai surpreender, não é? Ele vai surpreender as nossas vidas. O homem se enche do Espírito e sai para evangelizar, e sai para anunciar o nome do Senhor Jesus. É isso que acontece com Pedro. E hoje nós precisamos mais uma vez se encher do Espírito de Deus. Encha a minha vida, Senhor. Encha a minha vida, encha as nossas vidas. Temos que ter cada dia cuidado, irmãos, com o distanciamento daquilo que é de Deus. Se você se distanciar demais, você não vai permanecer em pé na presença de Deus. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Cuidado. Cuidado de parar de vir para as reuniões, para um momento de oração, para os cultos. Porque eu digo isso, irmão, eu digo com experiência, eu não estou pegando experiência de um YouTube, de um pregador no YouTube, eu estou pegando experiência própria. Cuidado para não se distanciar demais, porque a distância, irmão, faz você viver o mundo. A distância tira você do foco. Quando a frieza espiritual bate, irmão, só quem sabe é quem vive, é quem viveu e quem sentiu. Você pode vir com uma palavra 50 vezes, 10 mil vezes, muda, a frieza chegou. Só Ele que pode mudar todas as coisas. Só o olhar dele que pode te envolver de novo no seu lado do seu amor. Só Jesus nos dá a condição de viver uma vida sobrenatural com aquele que nos salvou, com o próprio Pai. Só Jesus. Não é por nossa força, não é por nossa vontade só, é por graça, porque é pela graça que nós somos salvos. Louvado seja o Senhor.
Não precisamos mais, irmãos, desistir. Não vamos desistir, porque há um caminho, mas há um caminho de restauração e de arrependimento para nossas vidas. Depois o choro vem, mas também vem uma nova missão. A igreja está cada dia mais crescendo, mas com a nova missão. Não deixe que a circunstância do dia a dia, o trabalho, tire seu foco. Não deixe. Porque no trabalho nós estamos cada dia. Nós estamos com um católico que é idólatra. Não estou falando dele, mal dele, estou falando da idolatria. Nós estamos com pessoas que é envolvidas no candomblé, na umbanda, na quimbanda, com pessoas que é espírita, todos os dias, com homossexuais, com prostitutas, com lésbicas, todos os dias. Mas eu faço uma pergunta: você tem testemunhado da fé que você guarda? Mesmo calado, você permanece na mesma postura, naquilo que você diz que é cristão? Que não se preocupe, ele vai agir devagar, ele vai pegar suas falhas, ele quer pegar as minhas falhas. E quando você, muitas vezes, é no momento de você testemunhar do Deus que você serve, do Cristo que você diz que se entregou, você o nega. E o galo canta, e você vai se distanciando, e vem uma degradação espiritual. E quando você vai se encontrar, cadê você? Nem você mesmo se acha. Seu comportamento, as suas palavras, os palavrões, os seus olhares para o dia a dia para as pessoas começa a mudar. E sua vida começa, aquele barco que começa a afundar. Mas hoje é noite de restauração. É noite de sentirmos a presença do Senhor. É noite de nós não fazermos como Pedro, negar, mentir. Eu não vos conheço. Nós conhecemos Ele, porque Ele é a verdade. Ele é o amor que se doou por nós. É o amor ágape, o amor doador, de pai para filho. Irmãos, eu, com toda sinceridade, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos ficar de pé. Coloca a mão no seu coração, Deus, faça esse favor. Pode colocar a mão no seu coração e diga ao Senhor: Senhor, eu tenho te negado tanto, com suas palavras. Eu tenho me distanciado tanto da tua vontade. Fale com o Senhor, irmão. Como é que você se sente essa noite? Você acha que veio para aqui a força, mas não sente mais aquele prazer de louvar, de adorar? Você está distante. Você está distante. Você está distante do Senhor. Você não sente mais prazer de adorar o Senhor? De buscar o Senhor com a bênção do primeiro amor? Com a bênção do voltar ao primeiro amor? Você está distante? Você se distanciou do Senhor? A alegria da salvação não é mais importante para você, porque os filmes, as novelas, a Netflix, os jogos, os futebols, a maior quadrilha que se apresentou, que você assistiu em casa do São João, o Parque do Povo, os cantores, não traz mais vontade para você. Deus está lhe vendo, Deus lhe vê, o homem não lhe vê, mas no momento que você está só, Deus está lhe vendo. Confesse a Ele o seu pecado. Diga: Senhor, eu pequei, eu preciso de uma restauração na minha vida urgente, eu preciso ser de novo transformado, eu preciso ter no meu coração uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Eu não sou mais como era. Eu venho para os momentos de reunião, no culto, mas minha vida aí fora não é mais a mesma. Eu não glorifico o teu nome, eu nego o teu nome. Eu fiquei muito distante do Senhor. É isso, irmãos. Mas se você sentir de Deus nesse momento, você sentir do Senhor, você quer uma oração, você, se não tiver vergonha, vem para frente. Se você não tiver vergonha, você quer uma oração, vem na frente.
gente vai orar por você. Qual é a sua dor? Qual é a sua luta? Não se intimide, não. O diabo já brincou demais conosco. Mas se você se sente que está nesse momento encurralado espiritualmente e não sente mais o desejo de buscar o Senhor como antes, vem aqui na frente. Irmãos, a gente não vem com força não. Se você aceitou Jesus na igreja, mas seu coração está distante do Senhor, o olhar do Senhor está sobre você essa noite, e nós queremos orar por você. Nós queremos levantar você na fé, ajudar você na caminhada. Mas se você vê que não precisa, que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide de você, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, e que o nome do Senhor, o nome do Deus Todo-Poderoso, seja engrandecido no seu coração. Amém, irmãos?